bilhões de dólares gastos com recursos eletrônicos e gráficos nunca iluminarão a Terra com a glória de Deus. O que nós precisamos, o que nós mais necessitamos é de ouvir esta mensagem, de entender esta mensagem e de viver esta mensagem pela graça do Senhor Jesus Cristo. A partir então deste congresso, a pergunta não será mais sobre o que aconteceu no passado, o que fizeram com a mensagem, mas a pergunta será o que nós vamos fazer com a mensagem, o que você vai fazer com essa luz. E é muito interessante e até importante nós notarmos que nós encontramos na Bíblia, na Palavra de Deus, dois tipos de reações diferentes do povo quando eles ouvem a sua própria história, não é mesmo, Valtinho? Exatamente. No livro de Atos, no capítulo 2, no discurso de Pedro, Pedro está falando a respeito de uma história de rejeição, uma história de morte, em que a nação de Israel havia matado o Messias. Em determinado momento, nesse discurso, nesse sermão, ele fala a respeito do rei Davi e do descendente de Davi, aplicando a Jesus como este descendente e informando aqueles que ali ouviam que este Cristo havia ressuscitado de dentre os mortos e agora estava com o Pai assentado em seu trono. E no capítulo 2, no verso 37, nós lemos o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então no verso 38, Pedro nos dá a resposta: arrependei-vos. No mesmo livro, no capítulo 7 do livro de Atos, nós temos o discurso de Estevão. Estevão ali está retratando toda a história de Israel, desde Abraão, e ele culmina esta história na rejeição do Messias. E no verso 54, a Bíblia nos diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Então a questão é, nós vamos aceitar a nossa história ou nós apedrejaremos Estevãos? Que Deus nos ajude, que Ele envie o seu Santo Espírito para que nos ajude a entendermos e a vivermos esta tão preciosa mensagem. E quem nos traz a mensagem de hoje à noite é o irmão Sérgio Formighieri. Ele é ancião da Igreja Adventista Central de Cuiabá, é adventista desde a infância. É um assíduo leitor da Bíblia, ele já leu 53 vezes. Nunca deixou de estudar a lição da escola sabatina, nem de ler os livros do Espírito de Profecia e outros da denominação. Um mordomo fiel. Exerceu diversos cargos na igreja. Aos olhos humanos, um exemplo a ser seguido. Com mais de 60 anos de adventismo, ele sempre conviveu com um senso de que tinha alguma coisa errada. Pregava sobre o poder do Evangelho, mas não sentia esse poder em sua própria vida. A partir de maio de 2019, pela providência divina, se debruçou a estudar profundamente a história de nossa igreja, especialmente em 1888 e a justificação pela fé. E só então ele descobriu que ele estava perdido dentro da igreja. Hoje, com muita alegria, ele está experimentando a cada dia o que significa viver pela fé. Com Cristo no coração, recebendo dele o poder para vencer. Ele sente um desejo intenso de que os familiares, os amigos, também descubram essas verdades tão preciosas. E é esse o mesmo objetivo deste congresso, e nós desejamos que o Senhor abençoe o irmão Sérgio e abençoe a cada um, para que todos nós possamos descobrir essas verdades também. Saudamos em Cristo Jesus a todos os que estão nos acompanhando. Nas últimas semanas nós temos estudado aqui no Congresso o que aconteceu em 1888 e as implicações da rejeição da solene mensagem da justificação pela fé. Hoje eu vou fazer uma comparação de 3 pontos de vista contrastantes sobre o entendimento da justificação pela fé. Qual o objetivo disso, irmãos? É para que você e eu analisemos e reflitamos sobre a nossa compreensão sobre o tema. É muito importante entender e aceitar esta mensagem. Por quê? Porque ela nos apresenta a vitória em Cristo Jesus e o preparo para recebê-lo
o preparo para herdar a salvação. Muito bem, nós vamos destacar então 3 pontos de vista. Primeiro ponto de vista evangélico popular. Segundo ponto de vista é o ponto de vista, a compreensão atual da Igreja Adventista. E o terceiro ponto de vista é o ponto de vista de 1888. Ponto de vista esse defendido pelos instrumentos escolhidos por Deus, Jones e Waggoner, e endossados pela serva do Senhor, Ellen White. Muito bem, o primeiro ponto de vista é sobre o Evangelho. Para os evangélicos, a parte mais importante do Evangelho é a necessidade do homem, pela sua segurança, pela sua salvação. Portanto, o apelo é centrado no eu, nunca vai além do egocentrismo. E nós, adventistas, como entendemos? Sabe, irmãos, é bastante similar. O motivo principal de alguém aceitar o Evangelho não passa da necessidade do pecador, a nossa necessidade. Agora, qual era o ponto de vista de 1888? O centro do Evangelho é a revelação do amor de Deus na cruz. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, ele disse assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Portanto, o apelo, a motivação é muito mais elevada. É o amor e a gratidão pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Portanto, não tem egocentrismo. Segundo ponto para a gente destacar é o amor. No mundo evangélico, o amor de Deus, o próprio amor de Deus, é em si mesmo um amor egocêntrico. Cristo, na verdade, foi sustentado por um interesse centrado no eu. Ele não morreu o equivalente da segunda morte. Ele foi imediatamente para o paraíso. Isso é uma coisa que está inerente na doutrina da imortalidade da alma. Ela requer isso. E a Igreja Adventista? Nós também temos dificuldade em entender a diferença do amor egocêntrico com o amor ágape, o amor demonstrado na Igreja do Novo Testamento. E o ponto de vista de 1888? O verdadeiro amor é absolutamente abnegado, desejando mesmo abdicar da salvação pessoal pelo bem dos outros. O amor de Cristo é o nosso modelo. Cristo morreu o equivalente da segunda morte. Tal amor, uma vez aceito, tal amor nascido no coração do homem, expulsa completamente o eu e produz frutos para a vida eterna. Muito bem. E o que é fé no ponto de vista evangélico popular? Fé é uma confiança no sentido de que uma pessoa egoísta quer a própria salvação. Embora se fale muito de Cristo, mas de fato tudo se centraliza no eu, e a fé permanece apenas como um meio de satisfazer a segurança pessoal. E a Igreja Adventista, que pensa sobre a fé? É praticamente a mesma coisa. Necessitamos de fé como uma garantia de recompensa futura. Eu preciso de fé para me salvar. Qual era o ponto de vista de 1888? A fé é uma apreciação tão profunda do amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário que o crente ele é constrangido a responder esse amor como forma de profunda gratidão. O cristão faz o que é certo porque é certo e não pensando em recompensa, não com medo de punição. Esse tipo de fé, ela elimina o egocentrismo e a indiferença. Outra coisa que gostaríamos de ver é sobre o amor próprio. No mundo evangélico, defende-se que Jesus ensinou que o amor próprio é uma virtude, como diz lá na Bíblia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eles não conseguem compreender esta ordem de Cristo, que ela realmente representa. Já na Igreja Adventista, o amor próprio é considerado uma pré-condição necessária para que eu ame os outros.
o amor próprio é fortemente enfatizado, sendo extremamente defendido. Assim, o amor do eu é confundido com o apropriado respeito próprio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmãos. Já a opinião de a mensagem de 1888 sobre o amor próprio. Jesus ensinou que a pessoa convertida amará o próximo como antes da conversão achava natural amar a si mesma. Isso ocorre quando o egoísmo, que é o pilar central do reino de Satanás, é expulso da alma pela fé. Automaticamente muda o enfoque do amor. Muito bem, e a salvação? E a salvação? O que pensam os evangélicos sobre a salvação? Acreditam eles que Deus há muito tempo fez uma provisão para a nossa salvação, mas Jesus não vai fazer nada por nós sem que o aceitemos. Assim, a ideia transmitida é que se nós formos salvos, vai ser devido à nossa iniciativa, nossa. E se estivermos perdidos, Deus tomou a iniciativa de nos punir. E o que é que nós, como adventistas, entendemos? Praticamente a mesma linha. A provisão divina não nos fará nenhum bem se nós não aceitarmos a Cristo. Na verdade, o egocentrismo, ele distorce, altera os conceitos da justificação. E isso ocorre, irmãos, porque o pecador é ensinado que tudo depende do que ele faz com a oferta de Deus. Ou seja, Deus oferece, mas se eu não aceitar, nenhuma chance. Agora, qual era o ponto de vista de 1888? Cristo justificou a todos os homens, todos. Essas são as boas novas. Através do Espírito Santo, Jesus atrai todos os pecadores e a única razão para alguém se perder é a persistente rejeição. As boas novas não são se fizermos a nossa parte, nunca, nunca, mas se realmente apreciarmos o que Ele tem feito por nós. E qual seria, então, a definição de evangelho? Para os evangélicos, a opinião evangélica popular é que o evangelho é as boas novas do que Deus fará por nós, consequentemente, se fizermos a nossa parte. Isso é, aceitar Jesus e assim mudar, de repente, um Deus irado num Deus amigo. E o ponto de vista da Igreja Adventista? Sabe, irmãos, infelizmente não muda muito. Tudo depende da nossa iniciativa. Ele nos atrai, mas condiciona a darmos o primeiro passo. E qual o ponto de vista da mensagem de 1888? Qual era o ponto de vista sobre o Evangelho? O Evangelho, na verdade, é as boas novas do que Deus fez e está fazendo por nós. Ele nos tem atraído em toda a nossa vida, como nós vemos lá em Jeremias 31:3, que diz lá, com amor eterno te amei, por isso com amorável benignidade te atraí. Lá em São João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, disse Cristo, todos atrairei a mim. É Cristo que está atraindo a todos. Se não resistirmos, seremos salvos. O Evangelho motiva para uma verdadeira entrega do coração, uma resposta da fé. Encontramos isso muito claro no Caminho a Cristo, na página 27. Muito bem, e como é que Deus nos aceita? No ponto de vista evangélico, para Deus nos aceitar, depende de aceitarmos a Cristo. Nós estamos fora da família de Deus até que aceitemos a Cristo. E a Igreja Adventista? Mesma coisa. Em nós estamos fora da família de Deus até que aceitemos. Ele nos atrai, mas depende de aceitarmos. E o ponto de vista de 1888? Deus já nos aceitou em Cristo. É diferente. A nossa parte é crer nesta verdade, que é o Evangelho. Essa fé, acreditar no que Deus, no que Cristo fez por nós, essa fé é uma fé que opera, provendo uma inteira motivação pessoal para a obediência. E a recompensa do ímpio? Qual será a recompensa do ímpio de acordo com o ponto de vista evangélico popular?
Deus vai torturar o perdido no fogo de um inferno eterno. Aliás, a doutrina da imortalidade natural da alma requer isso. O motivo egocêntrico distorce dessa forma o caráter de Deus. E a Igreja Adventista, o que pensa sobre a recompensa do ímpio? Qual é o final de quem estiver perdido? Deus vai destruir o perdido num inferno de fogo também, porém não eterno, mas que aniquila de uma forma eterna. Mas qual é o ponto de vista correto de acordo com a mensagem de 1888? Deus não destrói o homem, não. Todo homem que for destruído, destruir-se-á a si mesmo. O pecado, não Deus, destrói os ímpios. A segunda morte é algo misericordioso da parte de Deus para finalizar a real miséria do homem perdido. Muito bem. E remissão? O que seria remissão? De acordo com o ponto de vista evangélico popular, remissão é o perdão dos pecados por Deus. Deus virtualmente desculpa o pecado com base na obra que Cristo terminou lá na cruz do Calvário. A Igreja Adventista, o que pensa da remissão? Remissão é o perdão dos pecados por Deus. Pouca ênfase, não há muita ênfase no custo envolvido na remissão e no fato de que a absolvição no Novo Testamento envolve não só o perdão, não só a remissão, mas remover o pecado. E o ponto de vista de 1888? A remissão é retirar os pecados. Simples assim. A ênfase está toda sobre o custo da remissão. Quanto custou o sacrifício de Cristo? A remoção dos pecados é necessária para a purificação do santuário e para a vindicação de Cristo. Isso é remissão. Uma pergunta: é difícil ser salvo? Para o mundo evangélico é difícil. Muito difícil de ser salvo e muito fácil perder-se. Mas, de uma forma geral, eles não desenvolveram tanto essa ideia quanto nós, adventistas. Por quê? A Igreja Adventista pensa que é difícil ser salvo e fácil estar perdido. Uma vez que poucos serão salvos, deve mesmo ser muito difícil ser salvo. E essa ideia está especialmente enraizada no pensamento jovem. Agora, e o ponto de vista de 1888? Ao contrário, é fácil ser salvo e difícil perder-se, uma vez que compreendamos e creiamos na verdade da justificação pela fé. O Evangelho é importante pelo que ele é, as boas novas, salvação disponível. Muito bem, e o que fazer para ser salvo? Os evangélicos, eles pregam que o pecador deve ser pressionado a aceitar e se entregar a Cristo. Pouco importa se ele continua centrado no eu ou desobediente à lei de Deus. O importante é se entregar a Cristo. Na Igreja Adventista, os sermões evangelísticos utilizam várias formas sutis, algumas não muito sutis, para pressionar o pecador a aceitar e a entregar-se, tais como apelos altamente persuasivos para ir à frente, baseados numa motivação egocêntrica, ou seja, uma esperança de recompensa ou medo de punição. Ponto de vista de 1888. A mensagem de 1888 anunciou um novo dia, uma nova era no evangelismo, de acordo com Ellen White. Uma vez que a verdade seja devidamente compreendida pelo pesquisador, nada pode impedi-lo de responder. E a justificação como fica? Para o mundo evangélico, quando o pecador aceita Cristo como seu Salvador, ele é justificado. Igreja Adventista, mesma coisa. 1888. Na realidade, todos os homens foram justificados quando Cristo morreu. No momento em que Cristo entregou a sua vida na cruz, todos foram justificados. Isto é forense. E a justificação pela fé?
que seria a justificação pela fé? De acordo com o mundo evangélico, a justificação pela fé é um ato judicial de contabilidade de Deus, em que o homem injusto, ainda mal, é declarado justo enquanto continua na sua vida indulgente e motivações egoístas. Portanto, a fé e não os atos é a única condição para a salvação. O que pensa a Igreja Adventista? Basicamente o mesmo, com raras exceções. A essência da justificação pela fé não é entendida. Não tem mudança de coração na justificação quando ela acontece. E o ponto de vista de 1888? Atentem, quando Deus declara alguém justo, ele não mente. Não. A justificação pela fé vai além da justificação forense, além de declarar alguém justo. Envolve uma verdadeira mudança do coração. Deus conta a fé como justiça. E quando Deus declara que alguém foi justificado, é de fato um reconhecimento. Ele realmente foi justificado. É um reconhecimento de tal justificação. E a expiação? Para o mundo evangélico, a expiação é um ato realizado por Cristo para abrandar a ira do Pai contra os pecadores, assegurando o perdão e a tolerância do pecado. A Igreja Adventista, de algum modo assim, realmente estranho, a expiação parece que satisfaz de alguma forma a ira de Deus contra os pecadores ou contra o pecado. A ênfase é exagerada na estrutura legalista. E essa ênfase, ela eclipsa, ela põe um véu para a gente não conseguir entender o poder da graça. Ponto de vista de 1888. Embora Deus realmente odeie o pecado, ponto pacífico, mas o sacrifício de Cristo não o pacifica de forma alguma, não o motiva para amar os pecadores, pois ele já os amou. A propiciação é um meio oferecido para que o pecador se reconcilie com Deus. Assim como a carne reveste os ossos do nosso corpo, assim a graça oferecida por Cristo, pelo que ele fez, reveste a base legal da expiação, reveste o pecador com a justiça de Cristo. E o resultado, então, da justiça de Cristo? No mundo evangélico, não tem nada a ver a justiça de Cristo com a obediência dos mandamentos de Deus, como se pode ver pela continuada rejeição do mundo evangélico do quarto mandamento. A Igreja Adventista, do nosso ponto de vista, não tem purificado, infelizmente, a Igreja de muitos males. Não purifica a Igreja da imoralidade, da mornidão, do mundanismo, da cobiça, do orgulho, ou seja, não há uma transformação de coração. Já o ponto de vista de 1888, a verdadeira justiça pela fé, a fé que aceita a justiça, ela conduz o crente à preparação para a transladação, e esta preparação é manifestada em obediência a todos os mandamentos de Deus, obediência voluntária a todos os mandamentos de Deus, obediência essa unicamente pela fé, pela justiça de Cristo, aceita pelo crente. E qual seria o supremo objetivo na vida cristã? Para os evangélicos, o supremo objetivo na vida é segurança eterna, é ser salvo. Se morrermos hoje, iremos para o céu. Esse é o supremo objetivo para os evangélicos. Para a Igreja Adventista, o supremo objetivo da vida é estar preparado para entrar no céu, ganhar a vida eterna. E isso é o supremo objetivo. A recompensa pessoal tem a mais alta prioridade. 1888. O objetivo supremo na vida é assegurar a honra e a vindicação de Cristo no encerramento da grande controvérsia. Olhem como muda. Assegurar a honra e a vindicação de Cristo. Cristo deve receber a recompensa, não eu, nós. Não. A recompensa não é minha. A recompensa é de Cristo. Os salvos são a sua recompensa. E o que é pecado? O que é pecado do ponto de vista evangélico popular?
O pecado não passa de uma conduta inaceitável à comunidade cristã. Não inclui guarda de domingo, quebra do sábado, por exemplo. Não está muito preocupado com os mandamentos. É uma conduta inaceitável. Na Igreja Adventista, o que é pecado? Transgressão da lei, a nossa definição padrão adventista. Com frequência, entendemos superficialmente como quebra de um tabu moral. Damos muita ênfase sobre atos conhecidos de pecado. Temos um falso entendimento de que o pecado não pode ser vencido devido à natureza pecaminosa. É assim que nós entendemos pecado. O que é pecado de acordo com o ponto de vista de 1888? Tudo quanto não procede da fé, olha só, não procede da fé é pecado. O pecado é tudo que não é de fé. O pecado não é uma quebra de um tabu moral exteriorizado em atos, mas uma falha em apreciar o verdadeiro caráter de Deus revelado na cruz. Isso é pecado. Arrependimento. O mundo evangélico, para eles, o arrependimento é um dever desagradável a ser cumprido no início da vida cristã. Não é agradável se arrepender. A Igreja Adventista tem um conceito nebuloso do arrependimento. O arrependimento é considerado, parece que não é feliz, não faz bem se arrepender. Parece que cair sobre a rocha é ridículo. Há oposição à cruz do crente. O ego precisa ser satisfeito de alguma forma. Isso faz com que o arrependimento não seja bem compreendido por nós. Agora, o arrependimento, de acordo com o ponto de vista da mensagem de 1888, é uma experiência extremamente satisfatória e feliz. Aprofunda-se através da vida, é sempre uma profunda tristeza pelo pecado, e isso traz sempre um íntimo relacionamento com Cristo, que foi feito pecado por nós. O que se gloria na cruz está comprometido com qualquer sacrifício. E que dizer de Gálatas 4:4? Nascido sob a lei. Os evangélicos acreditam que Cristo, nascido sob a lei, significa que ele nasceu sob as ordenanças judaicas. A Igreja Adventista é que Cristo, nascido sob a lei, é nascido sob a lei cerimonial judaica. Gálatas 4:4, para a mensagem de 1888, significa que Cristo nasceu sob a condenação da lei moral. Assim, Cristo não foi imune de nada, mas só não escolheu o pecado. Portanto, ele foi ambos, substituto e exemplo para nós. Agora, um assunto, irmãos, que ele tem causado muita polêmica, um assunto importantíssimo, e ele tem trazido muita incerteza, muito entendimento errôneo no que diz respeito à natureza de Cristo. O mundo evangélico entende que a natureza e a carne de Cristo eram diferentes das nossas. Ele foi imune ou isento do pecado original. A Igreja Adventista, olha só, alguns dos nossos escritores e teólogos ainda ensinam que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda, a natureza pré-lapsariana. Porém, a maioria hoje defende a natureza híbrida ou uma natureza ambilapsariana, ou seja, um corpo enfraquecido pelo pecado, mas a mente de Adão antes da queda. É isso que entendemos como adventistas. Agora vejam o que a mensagem de 1888 trouxe sobre a natureza de Cristo. Cristo tomou a natureza pecaminosa do homem após a queda de Adão. Desse modo, ele foi enviado na semelhança da carne pecaminosa. Se submeteu à lei da hereditariedade, sim, nasceu como qualquer um de nós. Lutou contra o pecado como nós lutamos na carne e venceu. Portanto, ele é substituto e exemplo ao pecador. E a questão da culpa? O mundo evangélico
entende que Cristo levou nossa culpa apenas vicariamente, não verdadeiramente. A Igreja Adventista tem mais ou menos a mesma compreensão. E isso é resultado de não entender a natureza humana de Cristo. Ponto de vista de 1888. Cristo realmente levou a nossa culpa, irmãos. Embora ele fosse sem pecado, verdadeiramente se identificou conosco completamente. Aliás, o seu batismo foi batismo para arrependimento. E vou dizer mais uma coisa, a palavra vicário nunca foi usada por Ellen White, por Jones e por Wegener. Isso conforme o boletim da Conferência Geral, em 1901, na página 36. Muito bem, e que dizer então da tentação de Cristo? O ponto de vista evangélico, popular, a tentação para Cristo não era uma coisa real que nós temos de enfrentar. Não, muito pelo contrário. As suas tentações eram apenas tentações inocentes, isto é, ele era tentado apenas a fazer as coisas que não seriam pecaminosas, alguns dizem, ou ele foi tentado como foi o inocente Adão. A Igreja Adventista, embora o discurso seja de que Jesus foi tentado como nós somos, a realidade é que nós não acreditamos assim, irmãos. Vejam, por exemplo, uma declaração encontrada na revista Ministry, de janeiro de 1961. Olha o que diz lá. Era impossível, inútil e desnecessário para Cristo ser verdadeiramente tentado em todos os pontos como nós somos. Então, o entendimento não muda muito em relação ao ponto de vista evangélico. E essa trágica compreensão incorreta, ela resulta da ignorância da mensagem de 1888. E esse ponto de vista, infelizmente, exacerbou a imoralidade e o divórcio dentro da igreja. Qual era o ponto de vista de 1888 sobre a tentação de Jesus? Cristo foi severamente tentado em todos os pontos, irmãos, igualzinho a nós, identicamente. Não meramente como inocente Adão, não. Ele foi tentado de dentro, como nós somos, embora sem pecado. Ele conhece a plena força de qualquer tentação que você e eu, qualquer filho de Adão, pode sentir. Não há ninguém, portanto, que ele não possa socorrer, conforme Hebreus 2:18. E que dizer das vontades de Cristo? Quais eram as vontades de Cristo? De acordo com os evangélicos, Cristo era naturalmente bom. A sua vontade era idêntica, igualzinha à vontade do Pai. Para a Igreja Adventista, não é muito diferente. Cristo não tinha nenhum conflito interior. Esse ponto de vista contraria, irmãos, totalmente Mateus 26:39, quando Cristo disse, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, não a minha vontade, mas a tua vontade. E qual era o ponto de vista de 1888? A justiça de Cristo, irmãos, não era natural, mas unicamente pela fé. Ele teve de negar a sua própria vontade a fim de seguir a vontade do Pai, pois a sua vontade natural era igual à nossa, oposta à vontade do Pai. Vejam, por exemplo, São João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. São João 6,38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aí vem um ponto que é um ponto bastante intrigante. E a sexualidade de Cristo? Para o mundo evangélico, especificamente, Cristo não foi exemplo ou norma na área da sexualidade. Não foi exemplo nesta área. A Igreja Adventista, nós não temos assim na nossa literatura, em momento algum, não temos nenhuma referência, pelo menos eu nunca li nada, sobre a possibilidade de Cristo ser tentado no campo da sexualidade. Aliás, parece chocante pensar que ele foi um ser sexual, normal. Agora, ponto de vista de 1888. Não vacila em apresentar Cristo como completamente igual a nós. Sim, ele verdadeiramente veio na carne,
todas as nossas tentações, ele tinha as definições claras sobre as tentações de Cristo, estão nos salmos messiânicos. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver isso. Aliás, irmãos, se ele não for um Salvador completo, se ele não foi tentado em tudo, ele não pode socorrer os que são tentados, inclusive na sexualidade. E esta é uma mensagem, irmãos, que o cristão moderno necessita. Precisamos entender que Cristo venceu na sexualidade e ele nos dá forças para vencer na sexualidade. E a justiça de Cristo? Que é a justiça de Cristo para o mundo evangélico popular? Devido a um falso ponto de vista sobre a natureza de Cristo, a sua justiça é um termo sem sentido. O ponto de vista calvinista, ele limita sua justiça à substituição e ignora a realidade do exemplo. Ou seja, a justiça de Cristo ela serve para nos substituir, mas de alguma forma essa justiça é abstrata. A Igreja Adventista, a justiça de Cristo é um termo bastante familiar para nós, mas a nossa confusão sobre a natureza de Cristo torna também esse efeito nebuloso, esse conceito parece nebuloso. Como que ele tinha a nossa natureza e a justiça? Me parece que não encaixa. É geralmente admitido que Cristo era bom porque ele tinha uma herança genética diferente da nossa. Ou seja, sorte a nossa, que Jesus é um milionário moral e assim ele pode cobrir os nossos débitos morais. Não há problema em nos manter pecando, pelo menos inconscientemente, uma vez que temos um seguro pago por Cristo e através desse seguro nós podemos confiar que nós estamos cobertos. Infelizmente é assim que a gente entende. Qual é o ponto de vista de 1888 sobre a justiça de Cristo? Irmãos, a justiça de Cristo, de acordo com essa mensagem tão poderosa, é o padrão para todo crente. Sim, em outras palavras, através da rendição nossa aos princípios da cruz, Cristo em nós possibilita a completa vitória sobre o pecado e o eu. Esta é a sua justiça em nós, não a nossa justiça. Verdadeiramente, a partir de agora, Cristo nos libertou, de modo que nós não precisamos continuar pecando, irmãos. A chave é o quê? Fé verdadeira e genuína para aceitar a justiça de Cristo em nós. Muito bem, e uma questão importante, irmãos, a questão do santuário. O mundo evangélico, eles não têm nenhum conceito de santuário, de purificação de santuário, como uma obra paralela com a justiça pela fé. Não tem nenhum conhecimento. Aliás, Ellen White, ela diz no Primeiros Escritos, na página 261, não tem conhecimento do caminho para o Santíssimo e não podem ser beneficiados pela intercessão de Jesus ali. Igreja Adventista. Infelizmente, a maioria do nosso povo não tem nenhum conceito da purificação do santuário como uma obra vital, como uma obra importantíssima para a genuína justiça pela fé. Nós temos uma certa relutância em pregar a verdade do santuário, parece que há um receio. Se pregarmos isso, nós vamos nos identificar com ramificações ou com o chamado perfeccionismo. Para 1888, irmãos, a purificação do santuário é verdadeiramente impossível entender o tipo de justiça pela fé que preparará um povo para a vinda do Senhor sem ter um claro discernimento da purificação do santuário e os seus efeitos na vida do cristão. Purificação do santuário, purificação da vida do crente. Ou seja, o mundo evangélico eles têm uma ignorância total sobre santuário e purificação. Na Igreja Adventista, a gente não vê quase inexistentes apresentações contemporâneas da purificação do santuário como tendo um efeito prático na vida do crente. Falamos da purificação, o que Jesus está fazendo, mas não enfatizamos que essa purificação tem algum efeito na minha vida e na sua vida. Agora, o verdadeiro cerne da mensagem de 1888 é a purificação
do santuário. Isto resulta no efeito prático da remoção dos pecados do coração dos crentes. Olha só, essa corrente de pecado que flui para dentro do santuário, ela precisa ser interrompida em sua fonte. Qual é a fonte? É o coração do povo de Deus. Isso é purificação do santuário. Perfeição de caráter. Tão propalado, tão falado. Para o mundo evangélico, pecar e se arrepender é a ordem do dia até que Jesus retorne. Essa coisa de purificação parece inexistente, de perfeição, perdão. Para a igreja adventista, a ênfase, infelizmente, é sobre a impossibilidade de viver sem pecar. Se alguém diz que dá para viver sem pecar, parece que é uma heresia. Isto é devido à concepção errônea prevalecente sobre a natureza de Cristo, irmãos, e o descuido sobre a verdade do santuário, que é a verdade fundamental que prepara, que purifica um povo para a volta de Jesus. Agora, a perfeição de caráter, de acordo com 1888, não é somente um objetivo, não. Ela é facilmente disponível, tão logo você e eu, tão logo o povo de Deus tenha a fé de Jesus. A única dificuldade, irmãos, a única dificuldade é a ignorância da verdadeira justiça pela fé ou a rejeição dela. E essa questão de vencer o pecado? Para o mundo evangélico, essa síndrome de viver pecando e se arrependendo, ou seja, pecar e arrepender-se, está no cerne do romanismo, aliás, e assim o pecado é perpetuado. Na realidade, o conceito popular evangélico é o mesmo do conceito do romanismo, ok? Igreja Adventista, impossível vencer o pecado antes da volta de Jesus. Infelizmente, irmãos, é dessa forma. Tal compreensão resulta da confusão a respeito da natureza de Cristo, do preconceito contra a perfeição de caráter e de menosprezar a purificação do santuário. Se alguém fala em vencer pecado, é taxado de perfeccionista. Agora vejam o ponto de vista de 1888. É muito importante, irmãos. Justiça pela fé impõe um padrão extremamente elevado. Aliás, o mesmo padrão do próprio Cristo. A vida de perfeita entrega que ele viveu na semelhança da carne pecaminosa, igualzinho você e eu, se torna o padrão ou a norma para os que têm a fé de Jesus. Quando essa obra for realizada, atentem, quando essa obra for realizada no seu e no meu coração, a purificação do santuário celestial está concluída. Então Cristo vê o seu caráter perfeitamente refletido em sua igreja. E o que diz Ellen White? Quando o caráter de Cristo for perfeitamente reproduzido na vida dos seus filhos, santuário purificado, Cristo virá para reclamá-los como seus. Como entender então 1 João 2, o verso 1? No mundo evangélico, 1 João diz assim, para não pecarmos. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas virtualmente nos dá licença para pecar. Jesus, como nosso advogado, se alguém pecar, ajusta as coisas para com o juiz, o Pai. Que pensa a igreja adventista? Essa ordem para não pecarmos é como se fosse um pedido de uma seguradora que diz para não nos envolvermos num acidente. Mas como nós vamos deslizar mais cedo, mais tarde, então nós podemos ficar tranquilos, porque o seguro nos cobre. Nós temos uma apólice de seguro. Muitas vezes a compreensão que nós temos é que Cristo é nosso advogado, que está lá pleiteando com o juiz para nos deixar impunes. E não podemos esperar mais do que vitória sobre pecados conhecidos. A participação em pecados desconhecidos implica ser inevitável até a volta de Jesus. Ou seja, no máximo, nós vamos vencer pecados
conhecidos. Pecados desconhecidos são inevitáveis. Agora atentem para o ponto de vista de 1888. No contexto devido, 1 João 2,1, ele nos diz que o propósito do sacrifício de Cristo é para seu povo deixar de pecar. O texto se refere à obra que a purificação do santuário deve fazer. Aliás, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão unidos para capacitar os crentes a vencer como Cristo venceu. Isto, por certo, inclui a vitória sobre todo o pecado, mas nunca é conscientemente reivindicado ou concebido. Nada a ver com o chamado perfeccionismo fanático, nada centrado no eu. É tudo inteiramente pela fé. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, como eu não pequei. E como eu, se você tiver fé, teria a minha justiça habitando em você para que você não peque. E a pergunta, eu estou salvo? Para o mundo evangélico é uma virtude afirmar eu estou salvo. É uma consequência direta da inteira ênfase egocêntrica. Eu estou salvo. Na Igreja Adventista, afirmar que não está salvo é uma demonstração de falta de fé. E no pensamento de 1888? Quem vê Cristo como ele é verdadeiramente é liberto de todo interesse egocêntrico pela própria salvação. Ninguém fica preocupado se estou salvo ou não. Está completamente consciente da sua própria pecaminosidade. Nunca mesmo nem pensando em reclamar perfeição ou segurança. Não. Seu centro de interesse é como honrar o Salvador agora, hoje e sempre. É atraído pela glória da justiça de Cristo, sem ter ansioso interesse por sua própria recompensa. Isso, irmãos, produz uma verdadeira paz interior. Agora, será que é possível haver um arrependimento corporativo? No mundo evangélico, o interesse egocêntrico prevalecente torna impossível pensar em se arrepender coletivamente, senão pelos próprios pecados. É só eu, estou preocupado comigo, não me importo os outros. O motivo para arrependimento é sempre a segurança pessoal, minha salvação. Na Igreja Adventista, mesmo ponto de vista, a motivação dominante é o interesse pela própria salvação pessoal. Eu tenho que me arrepender para me salvar. Qual o ponto de vista de 1888? O arrependimento e o batismo de Cristo introduzem um interesse muito mais amplo, culpa e arrependimento corporativos. Na verdade, quando entendemos isso, nos sentimos e nos vemos culpados, de fato, pelos pecados do mundo inteiro. Isto torna possível um efetivo amor como o de Cristo. O eu cessa, deixa de ser o centro de interesse. E como então passa a ser a vida cristã? Para os evangélicos, manter a vida cristã é uma coisa muito difícil. Requer uma observância de muitas regras, não é nada fácil. Na Igreja Adventista é o mesmo. A ênfase é colocada na dificuldade de permanecer cristão. É uma expectativa, aliás, muito desencorajadora. Dá a impressão de que Deus não se importa se o deixamos. Na vida cristã, Deus não está interessado. Eu que tenho que me interessar. Deus não se preocupa se eu o deixo. O ponto de vista de 1888. Deus nos ama, respeita e valoriza tanto que Ele está segurando a nossa mão. O que faz a vida cristã parecer difícil, às vezes, é o fato de não entender e aceitar a justiça de Cristo. Quando pensamos em caminhar sozinhos, muito difícil. Se entendermos que Ele está segurando a nossa mão, é muito fácil. O amor de Cristo nos constrange e torna a vida centrada no eu impossível. Acaba a vida centrada no eu. É possível viver em união? O mundo evangélico
acredita que as diferenças doutrinárias são inevitáveis. Não há união de pensamento na questão da justificação pela fé. A ideia comum na igreja adventista é que a unidade perfeita é impossível até que o Senhor venha. Não há como haver uma unidade, uma união de pensamento. Ponto de vista de 1888, é o mesmo ponto de vista do Novo Testamento. Unidade perfeita é a norma numa igreja que entende e que está voltada unicamente pelo que Cristo fez e faz. Esta é a fé do Novo Testamento e a fé que deveria ter na minha e na sua vida para que haja uma perfeita unidade. A justiça pela fé e o sentimentalismo. Para o mundo evangélico, o cristianismo é um relacionamento com a pessoa de Cristo. Eu me relacionando com Cristo. Isso envolve muito sentimentalismo. Na igreja adventista é meio parecido com os evangélicos. Mas Ellen White diz que falar de Cristo sem a palavra conduz ao sentimentalismo. Falar de Cristo sem o poder da palavra em nós só pode trazer sentimentalismo. 1888. Não há sentimentalismo na justiça pela fé, irmãos. Não tem lugar. Através da atuação do Espírito Santo em nós, nós podemos conhecer a Cristo em sua palavra e assim as suas promessas se concretizam em nossas vidas. Não tem sentimentalismo. É simplesmente conhecer a Cristo e a sua palavra e as suas promessas se concretizam em nós. E a pregação do Evangelho? A comissão evangélica? No mundo evangélico não há uma concepção sobre essa comissão, nem sobre amadurecimento do grão, preparação para a vinda de Cristo. Não há um entendimento dessa forma. A igreja adventista, ela acredita que tem pregado a justificação pela fé claramente, poderosamente por muitas décadas. Porém, ainda continuamos achando que a pregação do Evangelho precisa ser concluída. Pregamos e pregamos, entendemos e pregamos poderosamente, mas a pregação do Evangelho precisa ser concluída. 1888. Crer e entender e pregar a justiça pela fé é a mesma coisa que catalisar a igreja e o mundo numa única geração e terminar a comissão evangélica. E quando é que Jesus vai voltar? Quando? Para os evangélicos, o tempo da segunda vinda de Cristo está pré-determinado pelo Pai. Isso é um conceito calvinista. Pré-determinado pelo Pai. Nada pode apressar ou retardar o tempo do segundo advento, pois isso alteraria a soberania da vontade de Deus. Na igreja adventista, embora o nosso discurso seja de abreviar a volta de Jesus, na verdade acreditamos que não depende de nós e que está pré-determinado pelo Pai. 1888. Cristo deseja vir. Ele está pronto para vir. Isso desde 1844. E ele virá. Então logo a sua noiva, a sua igreja se prepare para lhe dar as boas-vindas. Em outras palavras, Cristo alegremente virá quando quer que realmente queiramos que ele venha. Irmãos, e querer que ele venha segue de um entendimento da justiça pela fé. Se não entendermos a justiça de Cristo pela fé, nós nunca entenderemos que Jesus está pronto para voltar. E por que Cristo precisa voltar? Para os evangélicos, a volta de Cristo é desejada por causa da recompensa dos salvos. Sempre egocêntrico. Ele precisa voltar para que eu possa ser salvo. Para a igreja adventista, a volta de Cristo é desejada principalmente pelos velhos, os doentes, e para que a gente possa ir para um lar de glória, receber a nossa recompensa. 1888. Simpatia por Cristo. Um desejo que ele receba sua recompensa e experimente sua plena vindicação. E um desejo de ver o fim dos sofrimentos do mundo são as reais razões para querer apressar o seu retorno. E a verdade? Onde é que está a verdade? No mundo evangélico, o consenso é mais importante que a verdade. Por isso que eles não se preocupam em guardar o domingo em lugar do sábado. O importante é o consenso.
dentro do nosso pensamento como adventistas, também a verdade, de certa forma, se encontra no consenso. A maioria não pode estar errada. Se as nossas convicções diferem da maioria da igreja, devemos suprimi-las ou sufocá-las. 1888. A genuína justiça pela fé sempre foi inicialmente aceita por uma minoria. A verdadeira fé do Novo Testamento comunica uma coragem que não teme a maioria ou o poder que esta maioria possa representar. A genuína justiça pela fé conduz a suportar a cruz como Cristo suportou. Não importa que as pessoas não entendam a maneira com que nós aceitamos esta justiça de Cristo. E os dois concertos? Aliás, os dois concertos foi um dos pontos que causou mais polêmica da liderança da igreja em 1888. No mundo evangélico, o dispensacionalismo impede eles de discernir o velho do novo concerto. Aliás, o guarda dos mandamentos para o mundo evangélico é o velho concerto. Eles estão sobre o novo concerto. A graça anula a lei. A igreja adventista, irmãos, tem dificuldade em entender os dois concertos. De alguma forma, o dispensacionalismo também está endossado na nossa igreja. Nós entendemos que a lei está em vigor, mas a graça cobre a desobediência. Olha a confusão nos dois concertos. 1888, o velho concerto era o povo prometendo obedecer. Deus nunca pediu para a gente prometer nada. Ele nunca pede para que você prometa alguma coisa. Isto só gera escravidão pelas constantes promessas quebradas. Em vez disso, ele nos pede para ter o quê? Fé nas promessas que ele fez e então nos tornar obedientes. Evangelismo. As igrejas evangélicas, de alguma forma, nos últimos 150 anos, os grandes evangelistas, talentosos, pregadores, eles têm trazido a fonte de vida espiritual para estas igrejas. Igreja Adventista entende que muitos evangelistas populares receberam de Deus a mesma mensagem que Deus deu aos adventistas em 1888, como, por exemplo, Moody, Murray, Morgan, dentre tantos outros, receberam a mesma mensagem da justificação pela fé que nós recebemos. Agora notem, Jones e Wagner não receberam sua mensagem pela influência de outros autores e seus comentários, mas única e exclusivamente da Bíblia. A visão de 1882, quando Wagner se convenceu, essa visão o convenceu de que o Cristo crucificado é o coração das três mensagens angélicas. Assim, aquela mensagem poderosa, refrescante de 1888, ela foi distinta e absolutamente diferente de qualquer evangelista da época. E a doutrina da justificação pela fé? Os evangélicos acreditam que essa doutrina foi recebida como um legado dos reformadores do século XVI. A Igreja Adventista entende que a mensagem de 1888 sobre a justificação e a justiça pela fé vieram dos credos das igrejas protestantes da época. Mas a origem da mensagem de 1888 foi a inspiração direta do Espírito Santo sobre, olha como Ellen White descreve os mensageiros, as mentes de homens divinamente apontadas, que tinham as credenciais do céu. E isto é evidente pelo fato de que a mensagem estava diretamente relacionada com a purificação do santuário, uma verdade que nenhuma igreja não adventista ou credo tem qualquer noção. Apenas superficialmente pode parecer que a mensagem de 1888 equipara-se aos credos das igrejas protestantes. Muito bem. E justiça pela fé? O que é justiça pela fé? No mundo evangélico, a ênfase, nós estamos salvos, ela ofusca qualquer necessidade de compreender justiça pela fé.
Na Igreja Adventista, os nossos ministros geralmente sentem que entendem justiça pela fé e pregam de forma poderosa. Nós entendemos justiça pela fé, dizem eles, somente não a vivemos como devíamos. Portanto, esqueçamos 1888 e nos esforcemos mais. 1888, um senso agudo de que a mensagem de Laodiceia é pertinente. Nosso problema primário não é viver a verdade, mas verdadeiramente crer na verdade. A verdadeira fé opera. Se genuinamente nós cremos, genuinamente nós viveremos. Justiça pela fé significa o que ela diz. Se tivermos verdadeira fé, a justiça se torna uma realidade na vida. E quem está preparado para a volta de Jesus? Os evangélicos acreditam que a igreja está supostamente preparada, pelo menos os santos, para a vinda de Cristo ou arrebatamento, a qualquer momento. Qualquer um que está salvo está preparado. Na Igreja Adventista entende que está se tornando cada vez melhor com relação à doutrina e à experiência da justiça pela fé. Por exemplo, Frum, no seu livro, ele diz o seguinte: agora que nós entendemos perfeitamente o Deus triuno, estamos prontos ou quase prontos para a chuva serôdia. 1888. A inimizade contra Deus e a grande necessidade de que a purificação do santuário termine, o que só ocorre com a purificação no coração do crente, no coração do povo de Deus, foram as reais questões na conferência de 1888 e seguintes. O problema não estava na falta de compreensão de doutrinas como trinitarianismo, semi-arianismo. As diferenças doutrinárias teriam desaparecido tão logo a justiça de Cristo fosse recebida pela fé. Resumindo, a doutrina da justificação pela fé, irmãos, baseada na Bíblia, no espírito de profecia de Ellen White, nas mensagens do pastor Jones, do pastor Wagner, ela tem alguns pontos essenciais. Eu quero enumerar alguns pontos que são essenciais para a gente entender realmente o que era a doutrina. O sacrifício de Cristo foi real e efetivo em favor de todo mundo. Todo mundo. A única razão para que alguém possa perder-se é escolher resistir à graça salvadora de Deus. Aqueles que forem salvos, foi Deus que tomou a iniciativa. Aqueles que forem perdidos ou estiverem perdidos, foram eles que tomaram a iniciativa. A salvação é pela fé. A condenação é pela falta de fé ou incredulidade. Número 2. O sacrifício de Cristo justificou legalmente a todo homem. Literalmente salvou o mundo da prematura destruição. Todos os homens devem mesmo a sua vida física ao Evangelho. Aliás, cada fatia de pão está estampada com a cruz de Cristo. Quando o pecador ouve e crê no puro Evangelho, ele é justificado pela fé. Os perdidos deliberadamente negam a justiça de Cristo, a justificação de Cristo que ele já efetivou por eles. Número 3. A justificação pela fé é assim. É muito mais do que uma declaração legal. Não é isso, irmãos. Na justificação pela fé não é uma declaração legal de absolvição, não. Quando ela é aceita, ela muda pela ação do Espírito Santo no crente. O pecador recebe agora a expiação, que é a reconciliação com Deus. E uma vez que é impossível uma pessoa estar reconciliada com Deus sem estar reconciliada com a sua lei, portanto, o crente agora passa a ser obediente a todos os mandamentos de Deus, inclusive às leis de saúde. Número 4. Esta obra maravilhosa da justificação pela fé, ela só pode ser realizada através do novo concerto em que o Senhor realmente escreve a lei no coração do crente. A obediência passa a ser amada. A motivação muda completamente. A modificação é glorificar e honrar a Cristo
e levar a salvação aos outros. Isso é muito diferente de pensar em recompensa. As motivações centradas no eu, como diz Paulo, que é estar sob a lei, desaparecem. A fé de Abraão, que implica uma completa submissão à vontade de Deus, habilita-nos, nos dá habilidade para viver um novo concerto, enquanto a maioria dos cristãos estão vivendo sob o velho concerto porque o interesse é centrado no eu e a sua motivação é egocêntrica. O velho concerto foi uma promessa do povo de ser fiel. Sob o novo concerto, a salvação vem porque nós cremos nas promessas e não por lhe fazermos promessas. Número 5. O amor de Deus é ativo, não é passivo, irmãos. Assim como o bom pastor, Cristo está ativamente buscando a ovelha perdida. A nossa salvação não depende da nossa busca do Salvador. Não. A nossa crença depende da nossa crença de que Ele está procurando por nós. Aqueles que finalmente estão perdidos continuam a resistir e desprezar esta atração amorável de Jesus. Isto, em essência, é falta de fé e incredulidade. Número 6. A fé verdadeira implica numa inteira submissão e entrega da nossa vontade a Deus. Tendo esse tipo de fé, é muito fácil ser salvo. O pecado, embora seja a transgressão da lei, é um constante resistir da sua graça. Uma vez que Cristo já pagou o castigo pelo homem, a única razão para que alguém possa ser condenado é continuar na descrença, uma recusa de apreciar a redenção que Cristo já conseguiu na cruz do Calvário e que hoje ministra como sumo sacerdote celestial. O verdadeiro evangelho tira um véu dessa descrença, conduz a um arrependimento efetivo, prepara o crente para o retorno de Cristo. O louvor, o orgulho, a lisonja dos seres humanos são inconsistentes com a verdadeira fé em Cristo, mas são sinais seguros da descrença predominante mesmo dentro da igreja. Número 7. Para buscar a humanidade perdida, Jesus percorreu todo o caminho. Ele assumiu a natureza caída, sim, ele desceu na lama sem contaminar suas vestes, para poder nos resgatar. Isto ele fez para que pudesse ser tentado em todos os pontos como nós somos. Embora não tivesse pecado e demonstrasse perfeita justiça na semelhança da carne pecaminosa. Justiça, aliás, irmãos, é uma palavra que nunca se aplicou a Adão em seu estado não caído, nem mesmo aos anjos inocentes. Ele só pode significar uma santidade obtida por Cristo no conflito com o pecado, na carne humana caída, triunfando sobre ele. Assim, a mensagem da justiça de Cristo está enraizada nesse ponto de vista único da caída natureza humana de Cristo. Se eu nego a natureza humana de Cristo, eu não consigo entender a justiça de Cristo. Se Jesus tivesse tomado a natureza sem pecado de Adão antes da queda, o termo justiça de Cristo seria uma abstração sem significado nenhum. Que justiça! O ensino que Cristo somente tomou a natureza inocente de Adão antes da queda é um legado do catolicismo e do protestantismo apostatado. Em nome de Jesus, irmãos, essa é uma doutrina que tem levado a não entendermos a justiça de Cristo. Isto é a insígnia do ministério da iniquidade, que mantém um Cristo muito distante, não perto de nós. Quem prega que Cristo não veio na carne humana é o anticristo, conforme 1 João 4:3. Número 8. Dessa forma, o nosso Salvador condenou o pecado na carne da humanidade caída. Isso significa que ele declarou ilegal o pecado. O pecado se tornou desnecessário à luz do seu ministério. É impossível ter a verdadeira fé de Cristo e continuar pecando. Não condiz. Não podemos usar a desculpa que nós somos apenas humanos para continuar pecando, ou afirmar que o diabo nos fez que caíssemos em pecado. Ser verdadeiramente humano
é ser como Cristo no caráter, pois ele foi e é plenamente humano quanto divino. Número 9. Segue-se, portanto, que o único elemento de que o povo de Deus necessita a fim de estar preparado para o retorno de Cristo é aquela fé genuína de Jesus Cristo. E isso é precisamente o que nós mais precisamos como igreja. Nós nos imaginamos ricos, de nada tendo falta, quando de fato o nosso pecado básico, irmãos, é uma patética falta de fé. Justiça é pela fé, somente pela fé. E é impossível ter fé e não demonstrar justiça na vida, porque a fé, ela purifica, ela opera, ela transforma, purifica a alma. Falhas morais e espirituais são o fruto de não entender ou não acreditar na justiça pela fé. Foi essa confusão que levou o antigo Israel a rejeitar o próprio Salvador. Irmãos, a única coisa que você e eu precisamos é uma fé genuína de Jesus Cristo. É precisamente o que mais nós precisamos como igreja. Nós nos consideramos ricos, de nada tendo falta, quando de fato o nosso pecado patético é uma falta de fé. Justiça é pela fé, somente pela fé. É impossível ter fé e não demonstrar justiça na vida, porque a fé que opera purifica a alma. Número 10. Aceitação da justiça pela fé e da justiça de Cristo produz em mim e produz em você um genuíno arrependimento e envolve uma completa transformação da vida e do caráter. Isso tem por fruto a santificação, é uma consequência de uma profunda comunhão com Jesus e sua palavra. É uma mensagem de graça abundante, consistente com a purificação do santuário celestial. Em suma, número 11, justificação pela fé e justiça de Cristo, devidamente entendidas e aceitas, transformam as vidas e preparam um povo para a transladação, e assim Cristo virá para reclamá-los como seus. Que Deus ilumine as nossas mentes através do Espírito Santo, a fim de nós aceitarmos, irmãos, esta genuína justificação pela fé, recebermos a justiça de Cristo, que nos preparará para vivermos eternamente com o nosso querido Salvador, justiça nossa. Em nome de Jesus, vamos nos debruçar em entender a mensagem de 1888. Que Deus nos abençoe. Amém.